colocar a tua mão sobre a tua Bíblia ou sobre o teu coração nesse momento. Senhor eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela tua grandeza, Senhor, em nós, pelo teu nome poderoso, que é a razão, é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Te louvamos, ó Pai, pelo plano de salvação manifesto. Te agradecemos, ó Pai, pela nova aliança eterna que o Senhor trouxe e manifestou naquela cruz do Calvário. Te agradecemos porque ainda estamos de pé, e se estamos de pé é pelas tuas misericórdias. E tem propósito nisso, Senhor. Te louvamos, ó Pai, e te pedimos que, através da tua palavra, que através dos nossos corações, a nossa intenção, a intenção dos nossos espíritos, ó Pai, que possamos aprender mais um pouquinho nessa noite. Possamos aprender a acertar mais e a errar menos, ó Deus. Através da tua palavra nós te pedimos assim, acertar mais e a errar menos. Que possamos sair daqui nessa noite, ó Pai, tratados, Senhor, na nossa alma, no nosso espírito. Se alguém entrou aqui nessa noite, ó Pai, com alguma angústia, alguma tristeza ou até alguma enfermidade, que seja repreendida em um nome de Jesus, que o Senhor possa estar tratando os corações nessa noite. Que o Senhor possa estar trazendo, ó Pai, sobre os nossos corações cura, bálsamo, que o teu Espírito, Senhor, trabalha em nós. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus que desde a antiguidade nunca se ouviu, um Deus semelhante a ti, um Deus que trabalha, um Deus que age por aqueles que esperam nele. E nós somos um povo que temos esperança e confiança em ti, Senhor. Confiança no nome que está acima de todos os nomes, Jesus. Essa é a causa, é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. O nome que está acima de todos os nomes, ao qual nós dependemos, ao qual nós precisamos, ó Pai, para estar de pé. Assim, Senhor, seja a nossa petição diante de Ti, diante dos anjos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, um pouquinho aí. E esse texto, essa mensagem que a gente tem para compartilhar, e como eu falei, é pequena, uma reflexão, ela abrange tanto o capítulo 27 e o versículo 28. Mas como o texto é longo, a gente vai estar lendo alguns versículos aqui, e depois a gente vai estar conversando um pouquinho para a nossa compreensão dentro desse texto. A partir de Atos, capítulo 27, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. E embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. O versículo 3 diz assim: no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. No versículo 4 ainda diz assim: partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Fala assim, os ventos eram contrários. Aí você pule lá para o versículo de número 9 desse nosso texto, esse mesmo capítulo, e diz assim, acompanha assim com a gente, ó. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo ou o dia do jejum, ensinava a Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, com muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. E lá no verso de número 11 diz assim, ó: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Lá no versículo 14 ainda diz assim, ó: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Até aqui. Até aqui. A gente está diante de um texto que tem mais ou menos uns 2000 anos atrás, uma história, um fato, algo que aconteceu
há mais ou menos 2.000 anos atrás, na região do mar Mediterrâneo. A gente tem aqui alguns personagens, por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo conhecido, com mais de 275 pessoas numa embarcação que tinha de destino a cidade de Roma, que tinha destino à Itália. Quando a gente pega os textos anteriores e a gente pega a história, a gente percebe que Paulo havia sido preso por causa do Evangelho de Cristo. Paulo estava sendo levado para Roma em audiência com o imperador. Ele havia pedido para que houvesse essa audiência. E junto com essa embarcação, tinha ali mais, entre esses 275 e 276 com o apóstolo Paulo, tinha ali a tripulação, como a gente viu aqui, o centurião. O centurião era aquele comandante da escolta que estava escoltando Paulo para a audiência, e os outros presos, haviam soldados ali, e havia o mestre do navio. O mestre do navio. E, em determinado momento, né, Paulo, esse homem chamado por Deus, esse homem que havia um espírito de revelação na vida dele, um homem que estava crescendo em conhecimento e graça, assim como nós estamos aprendendo dentro do Evangelho, estamos recebendo revelações. Nessa noite a gente está recebendo revelação da parte do Senhor, para receber orientações para a nossa vida, para a nossa família, para a sociedade. Assim é o Filho de Deus. E Paulo, ele estava nesse processo. Paulo agora, por causa da perseguição, por causa do amor de Cristo, estava ali junto com presos, e ele percebe que em um determinado momento da viagem, assim que ele sai, ele era um homem, apesar de ser fazedor de tendas, era a profissão dele, apesar de ser apóstolo do Evangelho, apóstolo dos gentios, Paulo tinha uma certa experiência de viagem. A gente percebe que Paulo, ele era uma autoridade farisaica. Antes dele se converter, antes dele ser chamado, antes dele receber o chamado e a graça de Cristo alcançar ele, Paulo era uma autoridade política e militar, e ele conhecia um pouco da região do Mediterrâneo, ele conhecia um pouco da região de Tarso, da Itália, era conhecedor. E fenômenos nos mares sempre acontece, de volta e meia tem um momento de tempestade, inclusive quem navega, quem trabalha com embarcação, sabe quais são os pontos que pode passar, sabe quais são os momentos que pode passar. Existe um tal de Cabo de Santa Marta, Luan e Natan, que vocês devem passar, um tal de Cabo de Santa Marta, que é uma bênção. O navio parece que não tem nem estabilizador. E Paulo, ele conhecia um pouco. Ele, num determinado momento da viagem, ou logo no início, ele chega tanto para o capitão, como para o comandante da escolta, e adverte eles, por revelação de Deus: olha, senhores, a viagem vai ser perigosa, a gente precisa ter cautela. Só que aqueles homens, eles experientes com a profissão deles, havia o mestre ali, havia o centurião, também eram experientes, mas eles eram confiantes nos seus próprios recursos, e não houve a voz de Paulo. Não houve a voz de Paulo. Não houve a voz de Deus. A gente, quando percebe alguns pontos desse texto, né, um fato, uma história que aconteceu, volto a falar, mais ou menos 2.000 anos atrás, e trata de embarcação, trata de uma viagem perigosa, trata de ventos contrários, trata de situações de adversidade. Essa embarcação, ela sofre alguns danos, nenhuma daquelas pessoas se perde, e a gente traz essa história que nós acabamos de ler, ou parte dessa história, esse texto, a gente compara um pouquinho com a nossa vida. E eu, vendo esse texto, dando mais uma olhadinha, né, até com essa vontade de compartilhar o que está no meu coração, veio na minha mente assim, um tema para essa palavra, essa reflexão: ventos da vida. Os ventos da vida. A nossa vida, ela é assim. A nossa vida, ela é uma jornada, nós temos uma rota, nós estamos numa jornada, nós não sabemos ao certo quais as situações, as adversidades que vão se levantar diante de nós. Já passamos por muitas dificuldades, mas até que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem garantido a tua chegada até aqui, né? E nós não sabemos o que vai acontecer mais na frente, e a gente sabe que nós fomos chamados para viver, passar por tribulações,
fomos chamados para viver em dificuldade. O próprio Senhor Jesus, ele nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. No Evangelho de Mateus diz que, olha, Jesus ele trouxe autoridade sobre os seus filhos para pisar serpente e escorpiões. Ora, se nós temos essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões, então é porque a gente vai ter que passar em locais onde tem serpentes e escorpiões. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí e fala assim, ó, tu vai passar por dificuldade, tribulações, mas o mestre da tua vida ele vai garantir, ele já tem garantido a tua vida, ele tem garantido segurança, ele tem garantido a tua passagem diante das necessidades, das adversidades. Ventos contrários. Nossa vida era assim. Às vezes nós enfrentamos ventos diversos, às vezes enfrentamos tempestade que parece que nunca vai passar. Tem tempestade que são verdadeiros tufões na nossa vida, que parece que não tem fim, não é assim? Também passamos por ventos brandos. Tem aqui um vento, o chamado vento do sul, que Paulo fala que, né, ou melhor, Lucas, quando está registrando essa experiência de Paulo no livro de Atos, ele fala que sopra, logo de imediato sopra um vento sul, e aquela tripulação, o comandante daquela tripulação, eles ficam tranquilos. Oh, esse homem aí, o que ele falou não tem nada a ver, não. Esse foi um alerta falso. E a gente está passando aí pelo um vento tranquilo. Na nossa vida, nós passamos também por ventos tranquilos. A nossa vida é um ciclo. Tem momentos de alegria, momentos que sorrimos juntos, momentos que estamos contentes, momentos que não falta dinheiro, não é assim? Momentos que a gente está honrando com os nossos compromissos, mas tem momentos de escassez. Tem momentos de escassez. Tem momentos que estamos com a saúde plena. Graças a Deus, glórias a Deus. Tem momento que vem uma dorzinha de cabeça, vem uma dor de coluna. Tem momento que a gente fica diante de uma expectativa sobre um diagnóstico que vai ser liberado, o que vai acontecer. Não é assim? Eu entendo que o vento sul, quando sopra ali, e Paulo está orientando, o vento sul é o momento da gente se preparar, é o momento da gente obter recursos. A nossa vida, é o que acontece com eles. Quando eles passam por aquele vento sul, eles vão dar numa cidade, e eles trazem provisões para aquele navio, e eu vejo até uma certa expertise daqueles homens, e até um certo atenção à palavra de Paulo. O momento que nós estamos vivendo hoje, eu lembro até da palavra que a Érica trouxe numa quarta-feira, ela falando dos terremotos que vêm, às vezes, para despertar o povo. Quando Paulo e Silas estão na prisão, e ali é um terremoto, mas antes do terremoto eles estavam cantando um hino, louvores, e era um momento de despertamento. Eu vejo sobre a Igreja de Cristo hoje, apesar dessas crises que nós estamos vivendo, crise sanitária, crise financeira, muita gente desempregada, muita gente que perderam entes queridos, mas mesmo assim eu ainda vejo um vento sul soprando, e esse vento sul é um momento de gente, diante do Senhor, aproveitar todas as oportunidades para a gente se abastecer em Cristo Jesus. E tem cristão de bobeira diante do vento sul, o vento que está soprando brando. Hoje nós temos, o evangelista Carlos falou, eu achei interessante, Carlos, no domingo, quando ele pegou a Bíblia dele e falou assim, olha, quem tem sua Bíblia, guarde, não é isso? O Carlos, ele pegou a Bíblia e falou assim, olha, quem tem a sua Bíblia, conserve, guarde, trate com carinho. Carlos, tu trouxe uma palavra profética, de repente tu nem sabe. Eu não sei se tu está... ele trouxe uma palavra profética. E tu falou também que algumas imprensas estão fechando. Se os irmãos repararem, há alguns anos atrás, existiam muitas casas publicadoras de Bíblia, imprensas. Hoje tem casas que estão fechando. Eu não sei, os irmãos, alguém vai me chamar aqui, o pastor conspirador. A ONU, ela tem uma agenda e está investindo bilhões. A ONU está investindo bilhões. Eu ia falar aqui em alguns partidos, eu não quero, de direita, de esquerda, eu não quero entrar nesse mérito. Não, mas a ONU está investindo bilhões em alguns partidos, em algumas nações, algumas cidades, investindo na educação e bombardeando para que haja um descrédito total dessa palavra, para que haja uma reformulação. Os irmãos devem entender mais ou menos o que a gente está falando. Já teve projetos aqui no Congresso e no Senado
para se revisar a Bíblia, porque na Bíblia ela tem contexto sexista, machista, ela fere a ideologia de gênero. A ONU está com bilhões sendo investidas, inclusive no Brasil, em algumas cidades, alguns estados do Brasil, para massificar a ideologia de gênero. Os irmãos sabem o que a gente está falando? Eu conversando com meu primo, agora quando eu trouxe a Monique, minha esposa, e o Natan para cá para o ensaio, antes eu parei um pouquinho, e ele falando sobre essas coisas, eu falei, tu ouviu isso também, né? Aí eu não estou maluco não sou eu que sou conspirador, não. Abençoado, filho de Deus, o vento sul ainda está soprando. Aproveite o vento sul para encher as tuas lamparinas do azeite celestial, trazer provisão para a tua vida. É momento ainda de a gente ficar esperto. Tem crente de bobeira, por causa de detalhezinhos na vida dele. Tem crente pulando fora do navio, do barco. O barco ainda nem começou a afundar. O mar de Almirante, né, Natan? Né, amor? Vocês só pegaram o mar de Almirante. Vão passar pelo Cabo de Santa Marta ainda. Em nome de Jesus. Dá um dinheirinho, é bom. Vomita um pouco, mas dá um dinheirinho. É bom a beça. O mar ainda está tranquilo. O navio, o nosso barco, ele de vez em quando, ele dá uma balançadinha. A própria palavra de Cristo Jesus, Paulo falando de boca aberta, de coração forte, olha, vocês ainda não foram provados até o sangue. E toda aprovação que vem sobre a tua vida, meu Senhor, não vou aguentar essa aprovação, é difícil. A palavra de Deus diz que toda aprovação que vem sobre a nossa vida, ela é humana. Fala assim, então eu posso suportar. Fala assim, em nome de Jesus, eu posso suportar toda aprovação. A gente falou que teve irmãos nossos do primeiro, do segundo, do terceiro século que sofreram perseguições terríveis. Irmãos nossos que têm nações agora sendo perseguidos, privados dessa palavra, privados de uma reunião como essa aqui, sem comer, sendo constrangido diante de filhos, vendo as filhas e as esposas prostradas. O vento sul ainda está soprando. Senhor Jesus, misericórdia de nós, para que nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos, para que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para o dia mau, para resistir o dia mau. Porque se a gente fica de bobeira, se a gente não aproveita, a gente não consegue administrar as coisas de Deus, que está vindo para nós agora num momento que está tranquilo, o dia mau vai vir sobre a nossa vida e a gente sucumbe com certeza. Mas graças a Deus que o Senhor tem levantado um povo forte e valoroso. Bota a mão assim, no teu coração e fala assim mais uma vez, pelas misericórdias de Cristo, que está aproveitando as oportunidades do Senhor e vai conseguir resistir o dia mau. Pastor, se eu não conseguir resistir, ele leva para a glória dele, mas é bom, é lucro. A palavra de Deus diz que é lucro. Chega um momento que o apóstolo Paulo ele abre a boca dele e fala, olha, capitão, centurião, eles não dão ouvido. Não importa se vem revelação sobre a tua vida, se a voz de Deus está no teu coração e você está falando lá dentro da tua casa, você está advertindo um filho, está advertindo uma filha, uma esposa, um esposo, não importa se eles estão desprezando o momento que Deus vier de forma mais forte, eles vão ter que ouvir e vão ter que olhar e falar assim, olha, essa mulher estava falando a verdade, esse homem estava falando a verdade. O centurião e o mestre, eles falaram assim diante de Paulo. Tem um momento da viagem do apóstolo Paulo, que eles, por confiarem tão grande, fortemente nos recursos dele, aí vem um momento que passam por uma tempestade, e daqui a pouco vem um tufão chamado Euroaquilão, tem até um nome, e diante desse tufão forte, eles ficam desesperados, eles perdem a esperança. Tem uma passagem aqui, nesse texto que nós lemos mais na frente, que diz assim, e foi-se a esperança do coração deles. Nessa mesma passagem diz assim, e olhavam para o céu, não tinha estrelas. Né? De dia não conseguiam ver o sol. Por que o autor traz a importância a esse fato de eles não verem estrelas e não verem o sol, né? Verem estrelas de noite e o sol de dia. Quando tem uma tempestade, a gente passa algumas tempestades aqui, tempestades naturais mesmo, né? O sol ele fica escondido, não fica escondido? Se for de noite, então a gente não vai ver nem estrela nem lua. Aí os irmãos pensam lá atrás, há mais ou menos 2000 anos atrás, né? Não tinha o computador de bordo, né? Não tinha aquele, não é assim, não. Hoje é tudo
O camarada antigamente era no timão, o camarada lá, o outro lá na torre de vigia, o motor do navio eram as velas, não tinha, era bússola, não tinha computador, e eles se guiavam pelas estrelas durante a noite e se guiavam pelo sol durante o dia. E chega um momento mais forte da tempestade. Existe um momento em tempestade que a gente às vezes até desprezando Deus, e a gente, não, eu consigo, eu levo. Falando para nós mesmos, cristãos, filhos de Deus, conhecedores da palavra, dependentes de Deus, a gente às vezes pensa que temos uma certa autonomia, e existem momentos na nossa vida que a gente acha que não vai precisar, não vou precisar orar por isso aqui não, porque isso aqui é mixaria. Aí eu não vou precisar buscar, eu não vou precisar dobrar o meu joelho, eu não vou precisar, não, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu consigo resolver. E a gente vai levando. Mas chega um momento de Deus na nossa vida para Ele mostrar quem é que manda, quem é que tem um controle, quem é que tem força, quem é que é o pai, quem é que é o filho, quem é que depende. Ele fala assim, agora vamos mandar um tufão forte. Foi esse momento que quando eles olham, não tem estrelas à noite para se guiar, não tem sol. Eu olhando esse texto, essa passagem, eu lembrei de Ivone. Cadê Ivone? A gente já falou isso aqui, né, Ivone? Vai existir momentos na tua vida e na minha vida, na nossa jornada, que a gente vai olhar para o céu à noite, a gente não vai ver as estrelas, que a gente se orienta. De dia a gente não vai conseguir ver o sol, porque as densas nuvens, né, da tempestade, elas estão cobrindo. Não se desespere, não se desespere. Continue confiante, porque ainda que a gente não consiga ver por causa da tempestade, por causa das nuvens tenebrosas, densas e grossas, a gente não consiga ver os sinais que nos guiam aqui nessa terra, nem estrela, nem sol, fique sabendo que as estrelas estão acima das densas nuvens, e o sol ele nunca saiu de lá. O sol da justiça sobre a tua vida é Jesus Cristo. No momento das tempestades da tua vida, das adversidades, quando o teu navio começar a sucumbir e as ondas começarem a bater, saiba que você, mesmo sabendo que você não está enxergando o sol da justiça está brilhando sobre a tua vida. Ele garante a tua viagem, Ele garante a tua chegada. O desespero foi tão grande que eles começaram a jogar as coisas que achavam que eram supérfluas no navio. Começa primeiro pelo picado, começaram a jogar alimentação. Por fim, interessante, por fim, o texto diz que eles jogaram fora a armação do navio. A armação do navio é o mastro principal, é o motor principal do navio. Ou seja, vamos jogar isso aqui fora, vamos jogar no mar também. Aí tem uma parte, tem um versículo que fala assim, ó, por fim, eles deixaram se levar. Por fim, eles se deixaram se levar pelo vento. Sobre a palavra do apóstolo Paulo, sobre as circunstâncias, e depois de tantas tentativas humanas, e o fenômeno ali natural soprando o vento, eles perceberam que eles não tinham nada mais, não tinham uma outra saída, a não ser confiar na palavra do apóstolo Paulo e se deixar pelo vento do sobrenatural. Chegar um momento de dificuldade na tua vida. Já orou? Pastor, eu já orei. Pastor, eu já fiz isso. Pastor, eu já pedi. Eu já clamei. Eu já chorei. O que eu vou fazer agora? Vou desistir? Não, descansa no Senhor, descansa no teu abrigo, descansa no teu refúgio certo. Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza sempre presente na tua vida. Descansa na torre de vigia, na torre forte, descansa naquele que é lâmpada para os teus pés e te faz guiar e caminhar nessa terra. Descansa no Senhor. Descansar não é relaxar, não é descansar, é confiar no Senhor. Já fez de tudo? Já orou? Olha, fica tranquilo. Tem filho de Deus que ora, que pede, tem filho de Deus que não vê. A gente até conversou isso também. Existem respostas de Deus, existem situações de Deus que não é para a minha vida nem para a tua vida. Existem respostas de Deus e situações que são para outras gerações. E nós estamos aqui só para semear. Descansa no Senhor, não desespera. Senhor, não estou vendo acontecer. Pode ser que aconteça.
E graças a Deus que a gente não confia em nenhum pregador de prosperidade. Somos instrumentos do Senhor, somos filhos, assim como o apóstolo Paulo, ele estava semeando. Ele não estava à toa. O apóstolo Paulo não estava à toa num navio com um estuprador, com um criminoso, com um assassino. Ele não estava à toa ali. Havia um propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele não era um passageiro qualquer ali naquela embarcação. Você não é um passageiro qualquer nessa terra. A tua vida tem um propósito forte de Deus para a tua casa, para o local onde você trabalha, para onde você pisa. Você é representante dos céus aqui na terra. O apóstolo Paulo fala assim, eu não sou um passageiro qualquer aqui. Fala assim, eu não estou fazendo uma viagem nu, né, como um peregrino, forasteiro, né, sem destino. Fala assim, eu sei quem sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem é que me guia. O mestre, né? O mestre que faz aquietar as ondas. E a gente vê que aquele navio ali, em determinado momento do fenômeno, ele começa a ser despedaçado. E o apóstolo Paulo, e agora tem que dar atenção, quando ele se levanta mais uma vez, olha, varões abençoados, olha, irmãos, olha, tem bom ânimo. Aí alguém olha para ele, agora ele ficou louco de vez. Esse camarada ficou maluco de vez. Mas ainda que as revelações de Deus que vêm no teu coração, que saem pela tua boca, parecem que é loucura para essa geração, para essa sociedade, ainda que parecem que são coisas que admiráveis, espetáculos, continua abrindo teu coração, continua falando, porque você é a voz de Deus, continua falando, porque vai acontecer, porque vai se cumprir. Pode ser que não se cumpra na tua geração, mas vai se cumprir numa determinada geração. A gente vê profetas, a gente vê filhos de Deus que semearam, que esperaram, que confiaram, não viram, mas deixaram um legado para outras gerações. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque Ele ainda está dando uma oportunidade para mim, está dando uma oportunidade para você. E a gente, por misericórdia, a gente continua de pé. Por misericórdia de ter passado por tantos processos, a gente ainda não desistiu. Fala assim, eu não vou desistir nunca, porque eu sei quem segura na minha mão forte, poderosa. Eu sei quem segura na minha mão forte de maneira poderosa, eu não vou desistir nunca. Às vezes a gente pode ser até abatido nessa nossa viagem. A gente pode ser constrangido. A gente pode ficar triste. A gente pode até ficar desanimado. A gente pode ficar até abatido, mas nunca destruído, Aí chega um momento que o apóstolo Paulo, diante daquela situação toda, ele diz, varões, tem de bom ânimo aí, porque nessa noite, um anjo do Senhor, do Deus a quem eu sirvo, me apareceu e disse que nenhuma vida vai se perder. Aquela tempestade, aquele furacão, era um processo, importava que acontecesse, tinha que acontecer. Aquele fenômeno ele tinha que acontecer. Deus tinha que mostrar o poder dele, Deus estava mostrando a glória dele, Deus estava mostrando que ele é o dono de tudo, ele tem um controle sobre todas as coisas. Deus estava mostrando que ele tinha misericórdia, ele tinha amor por aqueles homens ali que para a sociedade eram considerados estupradores, criminosos, assassinos. Aqueles homens iam para Roma para serem diante do imperador, para receberem suas sentenças de morte. E Deus estava falando assim, Paulo, tu foi chamado para evangelizar, tu foi chamado para ir para lugares onde outros apóstolos não querem nunca, nem pensaram em ir. Paulo, eu estou te levando para meio de assassinos, de criminosos. Eu não te chamei para você ser um pregadinho engomado, estar dentro de um templo bonito e recebendo os proventos da igreja. Eu não te chamei para você andar de carrão aí, para tu tá aí na mídia. Paulo, eu te chamei para tu levar as minhas misericórdias, para você falar de compaixão, para você falar do meu amor, para quem não quer falar, para quem não tem como ouvir, porque não estão querendo falar. Como ouvirão se não há quem pregue, Paulo? Você pode levantar a tua mão assim, até tímida, assim, fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu vaso, eu sou representante dos céus aqui na terra, Senhor, e Ele vai glorificar o nome dEle sobre a tua vida.
Entendeu? Mas, pastor, quer dizer que o Senhor vai glorificar o nome dele na minha vida e eu vou ficar bonito na foto? Não, a gente pode ficar até abatido, né? A gente pode ficar até arrebentado, mas importa que o nome dele seja glorificado na tua vida. E se o nome dele for glorificado na nossa vida, mesmo a gente lá embaixo, arrebentado, olha, é lucro, porque o que está reservado na eternidade, no mundo espiritual, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais, mas nós já respiramos esse mundo espiritual, porque a palavra de Deus diz que nós somos assentados com Cristo em lugares celestiais. O que está para nós reservado no mundo espiritual, ou nessa dimensão espiritual de Deus e Cristo, dos anjos, é muito maior, muito mais poderoso do que as coisas desse mundo. Vale a pena. Aponta o dedo aí para quem está do teu lado e fala assim: meu irmão, não desiste não, ó. Vale a pena estar com Cristo nessa jornada, vale a pena confiar no Rei dos Reis, vale a pena ter certeza naquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Mestre, né? Mestre, o mar se revolta, né? Mestre, o mar se revolta. Mas o nosso mestre é aquele que até o mar e os ventos ouvem a voz dele e fala assim, ó, aquieta que agora é o momento de se aquietar. Olha, recebe essa palavra sobre o teu coração nessa noite, porque eu recebo para mim como remédio e tratamento. A gente vai, no finalzinho ainda, nesse finalzinho dessa compreensão que eu estou trazendo para os irmãos, tem muita coisa, mas eu quero finalizar aqui. A gente vê que aquela embarcação toda ela é arrebentada, ela é destroçada. Ali tinha homens que sabiam nadar, tinham homens que não sabiam nadar. A gente sabe, né, Ló? A gente sabe, né? Tinha homens que não sabiam nadar, mas a palavra de Deus diz que aqueles 276 homens foram salvos. Não tinha boia, mas foram salvos pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor tinha falado que nenhuma daquelas vidas iam se perder e que o Deus, só no Deus, Ele promete, quando Deus Ele fala, a palavra dEle é cumprida. Deus é fiel sobre a minha e a tua vida, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele cumpriu, aquilo que está escrito aqui, ó, é fiel e vai ser cumprido. Não importa o que o homem está intentando fazer, não importa o intento do inferno, não importa o intento das autoridades, sejam principados, sejam potestades, não entenda aquilo que estão arquitetando contra a tua vida, importa que tu é filho de Deus e a palavra de Deus se cumpre na tua vida. Não importa, não desanima não, fica tranquila, fica tranquilo, o Senhor está conduzindo a tua vida. Ah, mas pastor, está doendo muito, eu estou derramando muitas lágrimas, que sejam lágrimas para a glória do Senhor, que seja dor para a glória do Senhor, vale a pena. Aquelas pessoas são salvas, e daqui a pouco elas vão dar numa ilha chamada Malta, a gente vê isso no capítulo 28, eu falei que essa reflexão ela compreende o capítulo 27 e 28 do livro de Atos, e daqui a pouco aqueles homens, junto com o apóstolo Paulo, eles param numa enseada, eles param numa praia, e aquela praia ela é conhecida como Ilha de Malta ou Melita, algumas traduções falam Melita no capítulo 28. E quando eles chegam naquela ilha, a civilização, a sociedade que habitava ali, eram conhecidos como bárbaros. Nós já conversamos, né, sobre bárbaros lá na escola. Era uma civilização bárbara, porque eram homens violentos, eram homens que eram desprezados tanto pela cultura grega como pela cultura romana. Mas eram filhos de Deus. Ali tinha filho e tinha filhos de Deus. Mas eram bárbaros, pastor, bárbaros no sentido que não faziam parte nem da cultura egípcia e nem da cultura romana, né? Hoje, a expressão bárbara, quando se fala fulano é bárbaro, né? Se vê uma pessoa o quê? Violenta, não é isso? Uma pessoa sanguinária. Mas a origem do nome bárbaro não tem nada a ver com sanguinário ou violento. A gente usa essa expressão e fulano é bárbaro. Ou fulano é bárbaro, fulano é bárbara. Mas quando se falava de bárbaro, a origem, é porque eles não faziam parte nem da cultura romana, eles não eram dominados nem pelo Império Romano e nem tinha influência da cultura grega. Mas eram sociedades estruturadas politicamente, socialmente, religiosamente, eram sociedades que não eram bem vistas pela religião de Roma, pelo judaísmo, mas eram pessoas bem vistas pelo Deus Todo-Poderoso, e Deus tinha misericórdia naquela civilização bárbara. E o naufrágio de Paulo, que ainda aos olhos humanos, fugiu da programação,
né? Ninguém quer que a embarcação seja naufragada, não é isso? Ninguém quer passar por uma tempestade. Ninguém quer passar por dor, por dificuldade. Nem Marina. Marina não está aí não, né? Marina, Mônica, eu lembrei, não tem como não lembrar do testemunho de Marina lá no Andaraí, e passou por um processo de saúde. Ivone, às vezes passa para uma... Moisés, o pessoal vai para o hospital, recebe um diagnóstico de câncer, e precisa ser tratado e tudo, e quando a gente vai visitar a pessoa está de camisola, entrando em uma enfermaria, saindo falando de Jesus, falando do amor de Cristo. Chega Moisés, a gente vai lá na posse, e todo mundo preocupado. Moisés está... Ele fala assim com Libras, mas ele está sentado lá naquele corredor, Ivone, na frente onde tem um montão de cara algemado na enfermaria, né, com o policial assim fazendo escolta, e ele de gesto ali falando de Jesus para aquelas pessoas, falando para a enfermeira: irmão, se é para naufragar, se é para passar por dificuldade, mas para que a glória e o nome de Cristo seja glorificado na nossa vida, que venham os naufrágios, que venham as tempestades da vida, que venham as dificuldades, porque é nas dificuldades, é nas nossas fraquezas, é na nossa debilidade, é no momento que nós pensamos assim, ó, eu estou fraco, aí Deus fala assim: aí é que eu estou te fazendo forte, porque o meu Espírito te faz forte nessa terra. Recebe essa palavra de tratamento, em nome de Jesus, é para salvação, né? E na ilha de Malta, aquela população ali, Públio, que era um homem importante ali, ouve o Evangelho, aceita Cristo. O pai de Públio é curado de uma enfermidade, e daqui a pouco muitas outras pessoas enfermas se chegam a Paulo, recebem a cura e recebem Cristo sobre a vida dele, porque ali havia um representante de Deus, porque ali havia um homem que disse assim, ó, o anjo do Senhor, o anjo de Deus a quem eu sirvo, ele falou comigo. O Senhor está trazendo revelações para o teu coração nessa noite aí, ó. Continua firme, prosseguindo em nome de Jesus. O Senhor garante a tua viagem. Carlinhos, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o Rei da Glória. A Ele toda a honra, todo o louvor.